Olá, meu nome é Simone Alvarez e esse é o meu canal do YouTube e eu acredito que esse vídeo vai ser muito importante para pessoas que saíram da igreja evangélica e retornaram. Por quê? Eu sei que, por incrível que pareça, na minha trajetória evangélica, que eu já sou batizada desde 2011, eu entrei para a igreja em 2008 e nessa trajetória eu conheci várias pessoas que pregam a palavra e você pode ter certeza de algo, pelo menos da minha parte. Eu sempre me senti muito abençoada com algumas palavras, tá? Com as palavras de algumas pessoas que foram da igreja, saíram e voltaram e antes não tinha a vida mais santa do universo. Pode ter certeza. E por mais surpreendente que te pareça, eu adoro ouvir as histórias da Andressa Urach, quando ela comenta sobre a sua trajetória na igreja evangélica e sua troca. Pois bem, primeiro eu vou falar sobre como eu entrei, depois o porquê saí e por que eu voltei. Vamos lá. Eu entrei em 2008 quando a minha avó faleceu. Sou de uma família católica e alguns da área do candomblé também, mas eu nunca fui da religião do candomblé. No caso, a minha família assim mais próxima era mais católica, e com isso, às vezes, de vez em nunca, íamos à missa. Eu não nasci para ser católica. Eu sempre achei, com todo o respeito e carinho do mundo ao catolicismo, mas digamos que eu achava um pouco chato ir à missa, tá? Eu, Simone, achava chato. E eu não me senti, assim como a minha mãe, também não se sentiu acolhida pela Igreja Católica quando a minha avó faleceu. Claro, fizemos os rituais, normais de um católico, missa de sétimo dia, missa de um mês, mas apenas um padre, que era o padre José, da paróquia aqui do meu bairro, era uma pessoa muito humana, calorosa, mas infelizmente poucos meses depois que a minha avó morreu, o padre José também faleceu. E a gente já tinha ouvido falar de uma igreja no nosso bairro, que era muito boa e tal, era diferenciada, e é mesmo. Nossa, eu me batizei nessa igreja, estou nessa igreja, que é a Maranata, Igreja Cristã Maranata. Eu sou apaixonada pela minha igreja. Lá eu aprendi muitas coisas, como ver a verdade de Deus em detrimento da realidade que se apresenta no cotidiano. Eu aprendi que loucos são aqueles que estão perdendo as bênçãos, no sentido de, olha, você não é louco porque você é crente, você é louco por outros motivos. Pois bem, e aí eu em 2011, junto com a minha mãe, me batizei na Igreja Cristã Maranata e segui uma boa trajetória por lá. Só que algumas coisas aconteceram muitos anos depois, tá? Em 2020, que me afastaram da igreja e também em virtude de algumas questões. Então vamos lá. A primeira questão que me afastou, e eu acredito que muita gente passou por isso, foi o momento pandêmico. Durante a pandemia, as igrejas não funcionaram, algumas permaneceram com culto online, a minha não entrou nessa, de culto online. Depois eu soube que até de fato entrou, mas eu já estava um pouco afastada. E nesse período da pandemia eu estava trabalhando muito, prosperando muito em matéria de trabalho na faculdade onde eu trabalhava. Outro ponto que me fez me afastar foi um relacionamento dos infernos que eu tive. Deus usa os relacionamentos para te aproximar de Deus, e outros relacionamentos são praticamente obra do demônio. A pessoa entra para te afastar da sua religião. Engraçado que essa pessoa também era evangélica. Mas o diabo usou essa pessoa para proferir uma palavra maldita para mim. E eu me lembro até hoje.
Ele não gostando do fato de eu ter desgostado de saber que ele estava de papo com outra pessoa, falou: nem a igreja te dá jeito. Uma palavra muito maldita. Eu não vou falar dessa pessoa, mas a igreja sempre me fez muita coisa boa e, por incrível que pareça, eu sempre andei o máximo possível na linha. Fui uma cristã perfeita? Não. Eu gosto até hoje de música mundana, então não sou um exemplo de crente a ser seguido. Algumas outras coisas eu sou um ótimo exemplo já naturalmente. Exemplo, eu não bebo. Tem crente que bebe. Católico, inclusive, bebe também. Jesus bebia, né? Assim, tem aquela história de que ele transformou água em vinho, ele não transformou água em Coca-Cola. Eu não bebo, não tenho vício, eu não fumo, eu tenho algumas características das pessoas evangélicas. E nesse relacionamento maldito que eu tive, eu não sei, mas eu sei por que exatamente, mas o objetivo não é expor isso, mas eu andei, até o meu estilo de roupa ficou diferente do meu estilo normal. Por ele alimentar certas inseguranças minhas, eu comecei a andar de uma forma mais provocativa. Esse relacionamento não era construído na base de Deus, era na base do diabo. E, para completar, eu acompanhei ele em alguns cultos da igreja a qual ele pertencia. E essa igreja também foi outro estopim de eu ter largado a igreja evangélica, porque para mim, de repente, ser evangélica não significava ter saído da igreja, significava não ser como eles. Não vem ao caso o nome da igreja, não interessa, porque com certeza uma coisa é fato, essa igreja fez bem para muitas pessoas, não fez bem para mim, mas para outras pessoas com certeza fez muito bem, e muita coisa ali eu não gostava. Dentre o que eu achei um absurdo, dentro desse culto chamado culto de revelação, eu lembro que a pastora falou assim: você que não é amada por ninguém. Peraí, nem Jesus me ama, até Jesus me odeia. Você que não é amada por ninguém, sabe a importância do amor. Isso aí tem gravado, tá? Inclusive no canal dessa igreja, tem isso no YouTube de alguns anos atrás. E você que não é amada por ninguém, eu tava com meu namorado maravilhoso do lado. Você sabe a importância do dar amor, blá blá blá, etc. E com isso, eu tava vendo aquilo com a minha cara de paisagem, pensando: minha filha, tu não sabe nada de amor. Eu podia não ser amada provavelmente por aquela pessoa que estava ao meu lado, mas eu tenho uma relação amorosa maravilhosa com minha família, com minha mãe, com meu pai. E claro, também ela falava que eu tinha que perdoar meu pai também. Não sei de quê. Não é porque meu pai saiu de casa. O meu pai saiu de casa porque relacionamentos acabam, não dá certo. Meu pai e minha mãe não combinam nada, não sei nem como eles se casaram, mas eu posso dizer uma coisa: eu tive os melhores pais possíveis para mim. O meu pai, de fato, não é a pessoa mais carinhosa do universo, mais fofa, mas ele é o pai que eu precisava e preciso ter. É um homem extremamente inteligente, conselheiro, sempre que eu precisei me amparou, inclusive financeiramente, custeou meus estudos. Eu tenho que perdoar ele de quê? Pois bem, aí eu achei um absurdo aquele culto no sentido de exposição. Fora que quando você tinha que pagar o valor, né, um dízimo para lá, você ainda tinha que colocar junto o papelzinho com o valor que você doou. Uma coisa muito constrangedora, a meu ver. E aí, encerrando por aqui, porque meu objetivo não é queimar esta igreja, eu só quero contar a minha experiência. Eu peguei nojo disso, peguei ranço. E aí, contando o fato que eu ainda gosto de música mundana. Incrível! Acabou esse relacionamento, eu me tornei um exemplo de elegância, porque além de tudo eu me tornei consultora de imagem, eu me formei em consultora de cores,
fiz curso de formação, de consultoria de moda e claro, tudo isso me ajudou não só a combinar roupas, a ser mais elegante, a usar maquiagem adequada, como também me fez jogar de lado aquelas roupas que não tinham nada a ver comigo, aquelas roupas extremamente chamativas. Ainda uso isso muito raro, se eu for talvez em algum lugar de música, aí talvez eu até use uma roupa, mas não como antes, não como antes. Ou seja, no relacionamento dos infernos. Aí, somando isso, o fato de eu ouvir música mundana, outro fato também, você pode achar estranho, mas no âmbito docente é comum falar palavrão. E eu comecei a me tornar uma pessoa mais boca suja. Fora que a minha família também não é um exemplo de requinte, então soltar um ou outro palavrão para mim não tinha nada demais. E quando eu fiz o meu doutorado, eu ouvia de alguns professores 300 palavrões por hora. Então aquilo acabou se tornando meu vocabulário também. Pois bem, nesse caso, eu também estava vendo, eu sou boca suja. Eu gosto de música mundana. Eu sei dançar essas coisas. Eu não quero ser como eles, como aquelas pessoas daquela igreja. Eu não tenho nada a ver com evangélica. Eu gosto de cuidar de minorias. Eu gosto de defender coisas que muitas vezes a igreja evangélica condena. Eu defendo pessoas homossexuais. Eu não desampararia e nem falaria que essa pessoa está tomada pelo diabo porque não está. Não, aos meus olhos não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu não gosto quando eu vejo pessoas homossexuais saindo da igreja porque se sentem desconfortáveis não na presença de Deus, mas na presença de alguns irmãos, de algumas pessoas evangélicas. Isso eu não estava gostando. Ainda mais eu que liderava um grupo de pesquisa chamado Emancipando Minorias, na época que eu estava trabalhando na faculdade. Mas o fato é que quem já foi crente sente falta do Espírito Santo, sente falta de Deus. Por um bom tempo eu não estava sentindo falta de nada, porque trabalha, você não sente muita falta de nada. Você só quer ter mais tempo para conseguir produzir mais. E nesse meio tempo, de uns poucos tempos, de tempo para cá, não muito, eu estava vendo algumas coisas que eu não estava gostando em mim. Eu lembro quando eu baixei o YouVersion, né, um aplicativo de Bíblia que coloca aqui no celular, uma das frases iniciais era: dá-me um coração de carne. Meu coração estava bem de pedra. Muito de pedra, porque eu queria só trabalhar e agradar e cuidar dos meus alunos, dar uma boa assistência à faculdade, aos amigos de trabalho, só que tirando isso, eu não tinha coração para outra coisa, não sobrava um gelo de sentimento estranho, sabe? Que eu não, no fundo, eu não estava gostando muito disso. Quem tem coração de gelo não sofre, é verdade, não sofre mesmo. Mas, por outro lado, é estranho você ver as pessoas com tanta distância, sabe? Com tanto... você me atrapalha. Tanto que eu mal consegui segurar relacionamento depois disso. Mas eu vou fazer um vídeo... Eu usei arquétipos também, tá? E eu vou falar sobre os arquétipos depois. Fora que eu descobri uma coisa que também me desagradou muito a respeito de magia pra cima de mim. E eu comecei a querer jogar magia de volta para cima de quem jogou. E fiz algumas orações de YouTube mesmo, tá? De YouTube mesmo. Um tanto vingativas com a entidade. Só que tem um porém, tá? E como eu tava falando, eu tive umas coisas negativas. Meu coração tava muito de pedra. Eu estava vivendo uma sensação de ausência de sentimento, ausência de muita alegria e ausência de dor também. Então, ausência de tudo. A única coisa que eu estava gostando é de prosperar. E algo também que eu comecei a ficar um tanto já assustada
foi quando eu comecei a também me sentir. Eu já estava sentindo falta da alegria e da inocência, mas não uma inocência boba, mas aquela pureza do Espírito Santo. Eu estava sentindo falta disso. Até que eu comecei a me sentir desprotegida. Aí eu comecei a ficar preocupada. Nunca tinha sofrido um assalto na minha vida, até que colocaram uma arma na minha cabeça. Mas não foi algo muito pesado, foi rápido, muito rápido. E felizmente eu não sofri nada além de uma perda material. E até essa perda material me foi importante para a etapa que eu estou passando agora. Comprei um celular excelente, com uma excelente memória, onde eu estou gravando todos os meus cursos, algo que o meu celular anterior, apesar de ser muito bom, não tinha tanta memória assim. Era excelente, era 64, acho que é giga de memória, esse tem 128, bastante. E então, eu tava querendo voltar para a igreja, porque eu tava me sentindo cansada, mas não era um cansaço de dormir e eu vou acordar melhor. Eu queria resgatar aquela alegria de viver. Eu queria resgatar outras coisas. Eu cheguei a um ponto em que eu estava eu não vou dizer que eu estava financeiramente próspera, porque apesar de eu estar ganhando super bem, eu estava endividadíssima, coisa que eu não estou mais. Com o dinheiro da minha rescisão contratual, eu consegui pagar todo mundo que eu estava devendo. Não era muita gente, era muito que eu estava devendo ao banco, meu pai e a minha mãe que tinha me emprestado dinheiro para comprar um celular. Estava bem endividada. Estou conseguindo arcar com o meu cartão de crédito com tranquilidade. Acabou a dívida, acabou. Dentre as orações que eu fiz foi que Deus me ajuda a acabar com as minhas dívidas, que eu estou trabalhando muito, ganhando muito bem mesmo. Entretanto, isso não está cobrindo as minhas dívidas. A cobrir. Então, e aí eu voltei para a igreja cristã Maranata. Outra igreja que eu amo de paixão, que palavra deliciosa de ouvir, é a Igreja Nova Vida. Eu fui na Nova Vida de Copacabana algumas vezes, e saí muito satisfeita. Olha, já teve culto na Nova Vida que eu chorei, sabe? Maranata, não fique com ciúmes. Enfim, eu fui na Nova Vida, eu fui bem recepcionada pelo pastor. Quando tem um ingressante ali, eles sempre perguntam: quem é que está visitando aqui pela primeira vez? A pessoa responde: eu. Aí ganha alguma lembrancinha. E posteriormente, durante essa jornada, eu voltei para a minha igreja, na qual eu me batizei, que foi a Cristã Maranata. Olha, já foi um dia para eu me sentir muito melhor. De repente eu queria falar de Deus o tempo todo. Eu estava no Tinder, mas para que eu ia ter Tinder? Eu não tinha coração. Eu estava fria por dentro. Eu não ia gostar de ninguém. Eu não estava gostando de ninguém. E mesmo que eu conversasse com alguém, eu logo estaria pensando: tem 1000 coisas para fazer. E agora? Oi, tudo bem? E aí? As conversas não aprofundavam, mas não era por causa da pessoa só. Algumas eu não tinha interesse logo de cara. Realmente eu gosto de homem batalhador. Então quando a pessoa já falava pra mim que era desempregado, fazia nada da vida, eu já não gostava. Pô, o que tá fazendo no Tinder? Eu mesma nesse período, apesar de não estar desempregada, eu quero prosperar outra área da minha vida, então não vou ficar lá teclando muito tempo com as pessoas. Então não vale a pena eu estar ali fazendo as pessoas perderem tempo. Então eu tirei o Tinder, porque eu queria me dedicar a Deus. E antes de tentar um relacionamento, eu tinha que consertar o meu coração. E o consertar meu coração não tinha a ver com deixar de gostar de alguém do passado, não. Nem de alguém do passado eu gostava mais, nem isso. Sabe, falta de sentimentos total. Então o que eu ia fazer no Tinder? Nada, né? Fazer os outros perderem tempo e eu perder o meu. Então, inclusive, eu cheguei a conhecer um rapaz bem legal lá do aplicativo esse ano. Eu cheguei a conhecê-lo, conversamos, nos encontramos, mas eu mesma falei que eu não tava. Ele estava querendo um relacionamento, eu sentia isso. Ele falou isso, mas eu falei: vamos com calma, não é o meu objetivo. Realmente não era o meu objetivo, e claro que isso não seguiu em frente. Somos amigos, nos damos bem. É um menino muito educado, um rapaz, Um rapaz bem educado. E no caso, eu tirei.
E eu parei de me ver como se eu não fosse uma mulher virtuosa, porque a ideia de mulher virtuosa sempre é o quê? Ah, você tem que acordar às 5 da manhã, fazer a comida da casa inteira, fazer não sei o quê, arrumar a casa, como se a mulher virtuosa fosse aquela pessoa que só vive pro lar. Mas eu assisti um vídeo no YouTube muito bom que falava outros pontos da mulher virtuosa também. Que a mulher empreendedora, a mulher que sempre procura boas oportunidades, compra e revende, por exemplo. Eu cheguei a fazer uma postagem no Instagram sobre o assunto, sobre os vários pontos da mulher virtuosa com base nesse vídeo do YouTube. Então eu vi que eu era extremamente virtuosa, eu transformei muitas vidas, abençoei muitas vidas, transformei o meu lar, edifiquei minha casa. Muita coisa boa e bonita que tem aqui foi com o meu suor exclusivamente, com o suor do meu trabalho. E então eu parei de ver que eu não era uma mulher virtuosa, porque sim, eu sou virtuosa aos olhos de Deus, não necessariamente aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, sim. E depois, por incrível que pareça, Simone, é algo que chamou a atenção, duas coisas chamaram a atenção. Uma vez, uma aluna, na época que eu estava fazendo até oração para a entidade, ela falou assim, eu ainda mantinha alguns palavreados evangélicos, glória a Deus. Nisso, ela falou pra mim, a Maranata não saiu de você, você continua bem Maranata. Eu fiquei honrada, fiquei contente. E muitas pessoas falavam que conseguiam enxergar Deus através do meu trabalho, através de mim. Porque por meio deles eu cuidei com muita empatia e empenho de várias pessoas. E isso é uma virtude de uma mulher virtuosa. E pouco depois, assim, coisa de um mês depois, talvez até menos, eu fui demitida do meu trabalho. Mas talvez o fato de eu estar na igreja fez com que eu levasse isso com uma tranquilidade muito grande, muito grande. E no final das contas, no dia da minha demissão, eu estava voltando para casa e o BRT onde eu estava foi novamente assaltado. Só que dessa vez eu não fui roubada, eu estava sentada lá na frente. E Deus sabe o melhor pra gente. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Logo, por incrível que pareça, eu estou caminhando bem nessa minha nova trajetória. Estou conseguindo gravar os vídeos que eu quero, estou conseguindo alcançar, adquirir alguns bens importantes, acabaram minhas dívidas. Agora eu tenho que ter a sabedoria de lidar com o meu novo salário. Eu tenho que resgatar a minha comunhão com Deus com mais frequência. E claro, não entrar, o que é a consequência? Não é ser inconsequente em relacionamento. Não é entrar em qualquer história, vou ficar com alguém para passar tempo, ou sei lá, para curtir. Tem tanta forma de curtir a vida, isso na minha visão. Eu não tô te condenando se você tá na fase de ficar com pessoas. Isso aí é cada um que vai fazer do seu jeito. O Espírito Santo me tocou nesse sentido. Então, tudo vai ser uma questão de escolha, uma questão, algo mais planejado, não por mim, mas por Deus. Estou muito mais tranquila, muito mais calma em geral com o meu retorno para a igreja. E a lição que fica é cuidado com igrejas que você frequenta. Se você sentir algo negativo em uma igreja, não coloque como consequência que todas as igrejas evangélicas são daquele jeito que você não gostou. Tente outra. Naquele caso, o período pandêmico, realmente foi bem difícil tentar outra. Ainda mais, eu estava em casa, estava aproveitando para trabalhar. Tente outra. Algumas pessoas proferem palavras de maldição contra você. Repreenda em nome de Jesus.
O diabo usa não necessariamente seus inimigos. Às vezes o diabo usa sua família, usa sua esposa, seu marido, seu namorado, namorada. Então tenha muita sabedoria ao ouvir isso. Inclusive nesse relacionamento do inferno que eu tive, é um relacionamento do inferno. Eu não estou querendo dizer mal dele, eu estou falando do relacionamento. Essa união, eu e essa outra pessoa, foi maldita. Aquilo ali, para você, eu procurava seguir religiosamente o que eu aprendia na igreja, mas era um relacionamento que estava evidente que não tinha futuro algum. Era muito claro. Então fique atenta aos olhos de Deus. Eu lembro que essa pessoa falou que Jesus mandou separar. E o bom é que naquele dia eu estava com a Bíblia na bolsa. Eu abri a Bíblia. Falei, Jesus mandou separar? Então quero abrir uma mensagem. Não me esqueço até hoje. Caiu em Cantares. E estava escrito assim: tu és formosa, minha amiga, e em você não há mácula. Então eu pensei, eu acredito que a culpada disso aqui não seja eu. Mas a grande verdade é, ninguém erra sozinho. Ninguém erra sozinho. Os dois ali estavam errando muito, muito. E então tenha cuidado com quem entra na sua vida, se você, independentemente de religião, mas se você for da sua religião, cuidado com quem vai entrar na sua vida, para que você não seja amaldiçoada com certas palavras. Não tem como prever o futuro, mas indícios são dados ao longo de qualquer relacionamento. Não, se você é evangélico, se você é evangélica, não tenha vergonha de dizer que você, caso seja o seu objetivo, que ou você quer cuidar das coisas de Deus, ou que você quer se relacionar pensando em algo mais sério, algo que eu adapto para minha vida. Eu não namoraria pessoas que nem sequer eu ficaria, entendeu? Eu nem perderia meu tempo saindo com alguém que eu não namoraria. Eu posso até perceber que não dá certo, mas se é alguém que já de cara eu não namoraria, eu não perderia tempo ficando. E tendo um pensamento mais além, eu me casaria com essa pessoa? Se você sentir que não, pense se vale a pena perder seu tempo namorando essa pessoa. Porque você pode estar tirando o espaço para uma pessoa com a qual você sente que se casaria. Deus quer te dar tudo. Deus quer te dar um bom trabalho, Deus quer te dar dinheiro, Deus quer te dar uma família. Deus não está querendo te dar um peguete, uma peguete para nada. Não, Deus quer te dar muito mais. Deus quer te preencher. Então, hoje sim, eu tô firme na religião evangélica, tô controlando a minha boca para tirar a boca suja, que volta e meia às vezes sai um palavrão, mas não é com frequência mais. Ainda continuo gostando de música mundana. Vamos ver se isso aí eu consigo mudar mais pra frente. Mas Jesus era festeiro. Jesus, nas festas de Jesus, não tocava música gospel, não tocava Aline Barros, não tocava, sei lá, outra cantora gospel. Eu esqueci o nome dela, né? Cassiane, gente. Enfim, ela é muito boa. Não tocava esse Regis da Nessa, enfim, Jesus era festeiro. Então, é difícil ser perfeita, mas não é como diz um texto, sabe? Você não espere ser um anjo para se aproximar de Deus, porque se você for esperar ser um anjo para se aproximar de Deus, você não vai se aproximar dele nunca. Enfim, essa foi a história da minha saída e da minha volta para a igreja evangélica. Se você gostou, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, por favor, e muito obrigada por ter assistido.